Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que vocês estejam muito bem. E se vocês não estiverem, tenho certeza que logo vão estar, tá bom? Então, gente, nesse vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre o meu primeiro trimestre de gestação, tá bom? Então, eu vou contar pra vocês tudo o que foi que eu senti antes mesmo de eu descobrir a gravidez, tudo mais, tudo certinho, tá? Então, se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa seu like pra me dar aquela forcinha e pra me continuar fazendo esse tipo de vídeo, tá bom? Então é isso, gente, vamos lá. Então, gente, antes mesmo do atraso, eu senti muita dor no seio, né? O que é muito comum na maioria das gravidez, né? Mas na da Ana, eu nunca senti isso. Então, pra mim, não foi comum na outra, né? Mas dessa vez senti, então achei que era menstruação normal, que ia descer, toda aquela coisa, assim. Então, senti, primeiro sintoma foi os dor no seio mesmo, que não podia nem encostar assim direito, assim, com a toalha mesmo na hora do banho, que doía muito mesmo. O segundo sintoma, gente, foi logo depois, assim, quando começou aquelas coliquinhas, sabe? Assim, aquela coliquinha que parece que vai descer a menstruação, mas só que não é nada. E aí tava assim com aquela dorzinha bem chatinha, aquelas coliquinhas que incomoda, sabe? Assim, mas faz parte, né? Então eu senti muito essas coliquinhas. Aí, eu não sei, pra quem assistiu o meu primeiro vídeo, viu que eu comentei que eu tava trabalhando na faxina no lugar da minha cunhada, cobrindo as férias dela. E aí, eu senti uma tontura, assim, sabe? Um pouco antes de eu começar a limpar perto dos apartamentos, aí senti uma tontura, sabe? E meio que uma náusea, assim, só aquela sensação ruim, assim. Então, eu senti esse sintoma também, gente. Foi muito assim, leve, mas eu senti. Aí, gente, uma coisa assim que pra mim foi bem inusitada, mas eu acredito que sim, foi por conta da gravidez, porque foi bem logo ali no comecinho mesmo, que eu senti, gente, que me dava alergia. E aí coçava, tipo, era igual uma urticária, sabe? Aí coçava tanto de um lado como do outro do braço e fazia tipo uma bolinha. E no joelho também, sabe? Era mais nessas partes, era muito estranho. Porque ou era aqui no cotovelo ou aqui, sei lá, né? Vai entender. Mas eu acredito que foi um sintoma de gravidez, porque eu nunca senti isso e só foi naquele dia mesmo, sabe? Então eu acredito que foi isso. E aí logo depois começou a me inchar bastante a barriga, sabe? Aquela sensação assim que a gente come um pouquinho, mas já tá sentindo estufado. Então eu senti assim. Eu até comentei no primeiro vídeo que eu apertava a minha barriga porque eu gosto de cuidar do meu corpo, então eu achei que eu era gorda, né? Aí eu falei, mas que coisa, né? Assim, tal. Então, como eu gosto, assim, de cuidar do corpo mesmo, né? Então eu fiquei um pouco chateada e aí era inchaço de gravidez, mas até então, ainda nesse momento, ainda eu não sabia. Mas eu senti muito inchaço e logo depois também continuou bastante os meus inchaços, sabe? Assim, então eu achei, assim, bem ruim, sabe? Aquela sensação de estufamento mesmo, assim, bem ruim. E também, eu anotei tudo aqui no caderninho, gente, por isso que eu tô olhando aqui pra baixo às vezes, né? Pra mim não esquecer de nada. Gente, uma coisa que eu senti muito é canseira, assim, muito cansaço, aquela fadiga horrível, sabe? Nossa, gente do céu, sabe? Tudo que eu queria naquele momento era ter um bom ânimo, sabe? Pra fazer as coisas, assim. Mas tava com muita canseira, assim. Uma canseira inexplicável mesmo. Que só quem tá gravidinha e que passa por isso que sabe. Porque era muito ruim mesmo. Outra coisa, gente, também, que eu senti muito sono. Meu pai do céu. Nos primeiros dias, eu até... como eu tava trabalhando lá no lugar da minha cunhada, então eu senti muito sono, que um dia, eu lembro assim que tinha um colchonetezinho, e eu coloquei assim no chão, coloquei minha jaqueta e deitei em cima ali. Olha, gente, acho que eu nunca dormi um sono tão bom igual aquele lá, assim, no horário do meu almoço, né? Acho que dormi uns 15, 20 minutinhos, mas assim, que foi muito bom pra mim. Aí eu ficava pedindo, Senhor, me ajuda, por favor, porque eu preciso limpar esses lá perto do corredor, né, dos apartamentos, e aí eu precisava fazer aquilo lá e eu com aquela canseira, com aquele sono inexplicável. E quando é aqui em casa, eu posso me deitar, né? Mas o problema é que não, era lá. E aí a gente tem obrigação, né, de estar trabalhando e tal, fazendo tudo direitinho.
E aí tava muito sono, gente do céu, dormi. Ficava dormindo, era mais na parte da tarde, sabe? Aquele sono excessivo mesmo. Também depois, gente, que eu descobri e tal, eu não sei porquê, né, gente? Parece que depois que a gente descobre, parece que aí sim que os sintomas ficam mais aflorados ainda. Então aí eu comecei a sentir enjoo mesmo. Cada vez mais, aquelas coliquinhas sempre continuavam e os enjoo. Mas era mais enjoo, assim, aquela sensação mesmo de ânsia mesmo. E depois de alguns dias eu vomitei também. E eu vomitei pouco dessa vez, em vista da Ana. Que da Ana eu vomitava, acho que vomitei quase a gravidez toda. Mas nem tanto, né? Mas foi até o 4º mês na da Ana. E era todo dia e eu peguei um nojo assim por frango, sabe? Nossa, eu não queria nem ver frango na minha frente. E agora dessa vez não. Eu senti muito assim, só vomitei 3 vezes, graças a Deus. Então, assim, era mais enjoo mesmo, um desânimo mesmo, assim, que só quem tá grávida mesmo que sabe como que é. Então, muito enjoo, assim, que precisava deitar, uma fraqueza, assim, que quando eu ia comer, eu sentia, assim, nossa, muito mal-estar mesmo. E parece que quando eu comia, aí sim que piorava. Então, eu tava chupando muito limão, muito mesmo limão com sal. Nossa, era um prazer, assim, pra mim chupar limão com sal. Então, muito gostoso mesmo. Aí também, gente, outra coisa que eu senti muito foi, além dessa fome, né? Deixa eu ver aqui. Eu vomitei e tal, infelizmente, né? Fazer o quê? Dor de cabeça também. Assim, lá pelas 9 semanas de gestação, por aí senti muito dor de cabeça, esses tipo de coisas. Também outra coisa, gente, era vontade de fazer xixi durante a noite várias vezes. Eu levo 1 litrão bem grande de água lá mesmo pra mim tá tomando, né? Assim, pra evitar a infecção de bexiga, né? De urina, essas coisas, né? Pra gente, né? Já prevenir. Mas, ainda assim, antes eu nem tava tomando tanta água e ainda assim eu ficava com muita vontade de fazer xixi. Meu pai do céu, muita. E aí, gente, também eu senti alguns dias, assim, uma dor, assim, que eu nunca senti igual, sabe? Era uma dor, assim, nas minhas costas e que vinha pra barriga, sabe? Bem doída mesmo. Eu acho que deve ser, tipo, cólica de rim, sabe? Muita dor mesmo. Que confesso pra vocês, assim, que em alguns momentos, assim, passou pela minha cabeça que eu estaria perdendo o neném. De tanta, muita dor mesmo, né? Então, grávida não pode ficar sentindo esse monte de dor. E eu tava sentindo, infelizmente, todas essas dores, assim, muito forte mesmo. Um dia, eu ia ir pra igreja. Eu ia, normalmente, no sábado a gente vai de manhã. E aí eu levantei assim, e aí tava toda arrumada, eu e a Ana. E aí, de repente, começou aquela dor horrível, assim, nas minhas costas e que vinha pra barriga. Então, eu peguei e falei, chamei meu esposo, assim, pra me ajudar a fazer massagem, assim, pra me dar uma ajuda, né? E aí, eu comecei, nossa, com uma vontade de chorar de tanta dor, muita dor mesmo. E eu falei, eu acho que eu vou perder o neném, sabe? E aí, eu lembro, assim, que eu pedi, falei, Senhor, por favor, até a hora de eu ir pro culto, né? Que Deus permitisse que melhorasse aquela dor. E louvado seja Deus por isso, que vocês acreditam, gente, que passou pouquinho tempo antes de eu ir pro culto, passou a dor. Então eu fui, depois eu até contei lá na igreja, que eu fiquei muito feliz de Deus ter me ajudado nessa parte, porque eu queria muito ir pro culto e aí Deus me ajudou. Nossa, foi muito bom mesmo, mas que eu senti muito essa dor. Então, confesso pra vocês, assim, que no comecinho, até o 3º mês passar, são meses, assim, meses mais tensos, sabe? Que a gente fica com muito medo, assim, de perder. Aí, às vezes, vem alguém que, né, assim, não tem muita noção e, às vezes, pergunta, né, alguma coisa. Então, mas eu sempre tinha entregado para o Senhor. Então, eu confiava que Deus estaria no controle, né, assim como está no controle de tudo. Mas eu, sim, passei por momentos que eu tive muito medo, assim, também. E aí, logo na minha primeira ultrassom, eu descobri que eu tava com uma lesão, um hematoma, sabe? Ele era pequeno, mas ocupava 20% da circunferência abdominal. Da parte lá da gestação em si, sabe, gente? Não sei falar o nome certo. E aí, até o doutor falou, né, que eu precisaria estar me cuidando, não ficar levantando peso, essas coisas. Mas eu acho que foi devido eu ter
como lá na faxina a gente precisava às vezes puxar de um carrinho assim que tinha reciclável, sabe? Então eu precisava às vezes puxar aquele carrinho pra limpar por baixo. E aí tava bem pesado, então eu acredito que deve ter sido por conta daquilo. Gente, não ignorem se vocês estiverem assim com uma variação de luz, porque aqui eu tô gravando em frente a uma janela e aí acaba que tem horas que o sol vai e volta, tá bom? Então, aí, gente, eu fiquei com bastante medo, sabe? Ele falou, se cuida, né, pra não ter nenhum imprevisto. Ele perguntou se eu não tinha nenhum sangramento. Aí eu falei que não, graças a Deus nunca tive. E aí ele falou, então, mais tranquilo, né? Mas aí, gente, para a honra e glória de Deus, eu logo depois de algum tempo, eu fui fazer ultrassom. Nessa ultrassom que eu fiz, foi com 6 semanas que eu descobri esse hematoma. Aí, depois, com 10 semanas, novamente eu fiz outro ultrassom. E aí, graças a Deus, o médico falou que eu poderia comemorar porque não tinha mais nada. Então, eu sei que foi Deus que cuidou ali dos mínimos detalhes e permitiu que isso tivesse sido curado, né? E também eu fiquei, assim, outro sintoma muito sensível, porque eu acho que a gente fica, assim, meio apreensiva. Ai, será que eu vou conseguir passar desse terceiro mês? Será que não? Ainda mais, né, eu, assim, que foi uma coisa tão sonhada, assim, tão desejada, né, por mim. Então, eu confesso pra vocês que eu fiquei, sim, em algum momento com medo, assim, em alguns momentos eu achei, e sei lá, gente, sabe, tão doida assim, porque bem no começo, do nada a gente tá com a barriga maior, e aí do dia pra noite, assim, a gente acorda, e aí parece que a barriga diminuiu. E aí eu pensei, meu Deus, eu fui colocando um monte de coisa na minha cabeça. Pensei assim, nossa, será que eu tive um aborto retido, sabe? Fiquei pensando, nossa, parecia que meus seios tinham diminuído tudo, sabe? Assim, quando a gente coloca uma coisa na cabeça. E aí eu senti tudo isso. Mas graças a Deus, Deus tem cuidado até aqui, tenho certeza que cuidará até o final, assim como, né, foi planejado antes por Deus, né? E aí eu tenho certeza que o Senhor está no controle e tem cuidado da gente, né? E agora, gente, é isso. Hoje eu tô com 14 semanas e 5 dias. Já vou fazer 15 semanas. E aí, na próxima semana, acredito que a gente já vai ter chá revelação. Então, aí eu vou contar pra vocês depois, que agora eu já tô no segundo trimestre, então eu vou contar pra vocês como eu tenho me sentido depois disso, tá bom? Então é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês como que está aqui esse nenenzinho fofo e bonitinho. Então, vamos lá. Olha só, gente. A barriguinha está assim, ó. Muito amorzinho, né? De frente e de lado. Então tá assim, gente. Eu até agora eu engordei 2 quilos e pouquinho. Assim, o que tá normal. Até emagreci esses dias. E tá tudo certo, graças a Deus. Aí também, depois eu vou contar nos próximos vídeos, né, de como eu descobri umas coisinhas depois também. Então, isso é assunto pro próximo vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe seu like. E é isso, comentem aí o que vocês acharam, se vocês também sentiram isso, como que foi a gravidez de vocês, para aquelas que são mamães e para aquelas que não são, né? Então, um dia quando for ser também, né? Então a gente também vai descobrindo depois, né? Como será também, né? Que cada uma é cada uma, né? Cada gravidez é diferente da outra mesmo, que às vezes, igual eu falei, da Ana eu tive uns sintomas e dessa gravidez eu tô tendo outros. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!